Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, vamos terminar aí essa nossa discussão a respeito dessa relação entre o espaço urbano e o espaço rural após todo esse processo de modernização e industrialização que os dois espaços passaram em momentos distintos, mas que vieram a colaborar, cada um na sua medida, para o justo desenvolvimento da sociedade, aliando ali as necessidades de cada espaço. Mas, passado tudo isso, a gente precisa ainda entender como que essa relação, essa interação entre esses dois espaços que, por muito tempo, eles foram vistos como espaços tão contrários e espaços que não mantinham nenhum diálogo. Bom, primeiro, a gente precisa entender que o espaço rural ele não é sinônimo de agrícola. Assim como o espaço urbano não é sinônimo de indústria, não. Porque a gente bem sabe que nos dois espaços, tanto no rural quanto no urbano, existem outras atividades que são desenvolvidas. É claro que foram esses dois aspectos que fizeram aí a diferenciação entre esses dois campos. Mas não significa que não há abertura para que outras atividades elas ocorram ali, muito pelo contrário. Se a sociedade ela passa por um processo constante de desenvolvimento, um processo constante de adaptação, é natural que outras atividades elas passem a ocorrer nesse espaço. Então eu não tenho algo que vai servir como pressuposto e referência, seja para o urbano, seja para o rural. Não. Dentro disso, tem algo que a gente precisa desmistificar. Então, a gente já viu que não é o tamanho que irá definir aquela localidade como sendo urbana ou rural. Não, são outras as características que vão levar à definição daquele espaço como sendo rural. Não se encaixando nestas características, aquele espaço ele será visto como um espaço urbano, nada tendo a ver com o seu tamanho. E o que muitas vezes acontece de maneira inadequada, de maneira indevida, é o seguinte pensamento, tá? Então não é o tamanho que define se aquela cidade, se aquele município será considerado como urbano. Então, por que não fazer melhorias quanto à infraestrutura? Então é por isso que não tem melhoria na infraestrutura para manter aquele aspecto de precariedade, aquele aspecto de um espaço que parou ali no tempo, de um espaço que está atrasado, que não tem acesso a nada. Não, gente, claro que não, isso não faz o menor sentido. Toda cidade, todo município, independente do seu tamanho, sendo urbano ou rural, tem todo um pressuposto, todo um aporte na legislação para a questão da sua infraestrutura. Isso vai variar, vai depender muito do quê? Dos representantes. Então, isso é uma questão meramente política, nada tem a ver com a conceituação, com entendermos se aquele espaço é urbano ou rural, se
o fato de ser precário ou não é uma característica do meio rural, que isso a gente sabe que não tem nada a ver. A gente sabe que quando isso acontece, de uma certa forma a gente acaba banalizando o meio rural. Mas de uma vez. Porque isso ocorre de uma maneira geral. Isso é algo corriqueiro, é algo que está muito presente no senso comum, dessa associação de que o meio rural é aquele espaço que não tem uma infraestrutura adequada, que não tem nenhum preparo, não tem nenhum aporte, não tem nenhum tipo de acesso, não sabe lidar com aquilo que está acontecendo fora dos seus limites. Não, isso não condiz com a realidade. Até porque a gente sabe que o meio rural, ele passou por um processo de adequação e por um processo de adaptação em torno de todo esse processo de industrialização que adveio do processo de urbanização. Então, falar que o meio rural não acompanha isso é algo extremamente leviano, porque não faz o menor sentido se a gente levar em consideração todo o processo de evolução pelo qual a sociedade passou ao longo dos anos. Agora, falando dessa banalização do espaço rural, dentro disso tem um fundo de verdade nessa história quando se banaliza o meio rural. A gente falou ao longo dos últimos vídeos que o meio rural, tendo que se adequar às novas realidades pela qual a sociedade estava passando, precisou entender qual que seria a sua nova característica, vamos colocar dessa maneira, qual que seria a sua nova roupagem. E com isso o meio rural ele ganhou um novo olhar frente à modernização, que ganhou espaço também no campo, mas também porque alguns espaços rurais eles se mantiveram de certo modo indiferentes a toda essa modernização que chegou. Então eles conseguiram manter ali suas tradições, seus costumes e se manterem ali afastados de toda aquela modernização, de toda aquela tecnologia excessiva, vamos dizer dessa maneira. Então conseguiram se manter imparciais, conseguiram se manter indiferentes a todo aquele processo de modernização. Isso chama muita atenção daqueles que vivem no meio urbano, que buscam esse local de tranquilidade, esse local que traz uma reenergização, esse local que traz uma paz. Então, há uma abertura muito grande do rural para o urbano, então assim a população urbana ela tem um acesso muito fácil a tudo o que acontece no meio rural, então é muito facilitado esse acesso. Porém, quando a gente pensa no inverso, principalmente em termos de acesso à cultura, a gente não tem tanta abertura, a gente não tem tanta receptividade do urbano em relação ao rural. Então, o acesso da população rural ao que acontece no meio urbano, principalmente no que condiz à cultura, então se a gente pensar em acesso a teatro, em acesso a cinema, em acesso
a museu, acesso a shows, isso acontece, não vamos falar que não acontece, mas acontece de uma forma mais reduzida e com mais dificuldade do que se nós estivéssemos falando do acesso a alguém que sai do meio rural, do meio urbano, à procura do meio rural. Então tem toda essa receptividade do rural para o urbano, mas que em contrapartida nem sempre a gente consegue visualizar isso com a mesma disponibilidade. A gente sabe que a sociedade, isso a gente fala sociedade, tanto em termos de meio urbano quanto meio rural, a sociedade passou por um longo processo. Então essa interação, ela teve uma aproximação, a gente não pode negar isso. Então desmistificou-se muitas coisas, tornou-se essa interação algo mais natural, vamos expor assim, mas ainda há um longo percurso dentro desse processo. Então a gente vivencia uma interação entre o meio urbano e o meio rural, mas a gente ainda tem algumas coisas, alguns detalhes para alinhar, alguns detalhes para ajustar. Mas tudo isso porque a gente está num processo constante de desenvolvimento. E não importa se nós estamos falando de meio rural ou de meio urbano, o desenvolvimento ele está acontecendo a todo tempo. Então a tendência é que essa interação ela fique ainda mais afinada, ela fique ainda mais alinhada. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram já sabem, né? Deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?